Será que já está gravando? Opa, agora. Sim. Então, olha só. Então, o nosso objetivo hoje é falar de função exponencial. A exponencial explica fenômenos que crescem muito rápido ou que decrescem muito rápido. Como eu havia dito, a gente já estudou a equação da reta. E tem retas que representam funções crescentes, ou seja, coisas que crescem, ou funções decrescentes, coisas que decrescem. Mas decrescem e decrescem segundo a proporcionalidade, né? Não crescem tanto, entendeu? Se crescer muito rápido, a reta, né, as funções que dão reta não conseguem explicar o fenômeno, né? Por isso que a gente está vendo hoje, justamente, o que a gente acabou de falar, né? As funções exponenciais. Por exemplo, como contar a quantidade de movimento da Torre de Hanoi? Aí a gente tem que usar a função exponencial que a gente já falou, né? Que é 2 elevado a n menos 1, onde n é o número de discos da torre, tá certo? Então, para coisas que crescem muito rápido, né? Não é possível fazer justamente o que nós estamos querendo fazer hoje, né? Aí eu vou aqui para o quadro para lhe mostrar aqui umas coisas, né? Que eu acho que é importante, tá certo? Aí, olha só. A gente tinha assim, a função de uma reta, né? fx igual a 2x mais 3, digamos. A gente sabe que o gráfico é assim, né? Por exemplo, se o x é 0, a imagem é 3. Digamos que aqui está o 3. Tá ok? Se o x é 1, a imagem é 5. Você vê, ó, conforme eu aumento o valor do x, é claro que eu estou aumentando o valor do y, né? Só que esse crescimento é um crescimento proporcional. Ele não é um crescimento muito grande, né? A constante de crescimento é o 2, eu acrescento apenas 3. Né? No caso da Torre de Hanoi, a gente viu, né, digamos, a função, ó, vou escrever aqui a função. G de x igual a 2 elevado a x menos 1. Olha a diferença do crescimento. Tá certo? Quando o x é 1, aí vai dar 1. Digamos que está aqui o 1. Tá certo? Quando o x é 1, desculpa. Quando o x é 1 é aqui, né? Digamos que está aqui. Quando o x é 2, a gente viu que deu 3. Aí digamos que deu aqui, ó. Olha a diferença de crescimento. Né? Ah, mas está crescendo menos. Mas olha só. Quando dá 3, o negócio já muda completamente de figura. Porque 2 ao cubo é 8 menos 1, 7. Então, digamos que dê mais ou menos aqui, ó. Aí você vê, ó, que a imagem pela exponencial, ó, a exponencial é essa linha vermelha. A coisa já mudou completamente, né? Por quê? Porque a função está crescendo muito mais rápido, né? Tá certo? Aí chega um momento que elas vão se encontrar, mas a exponencial vai passar dela. Porque aqui o meu gráfico não dá para ver direito. Mas vai passar dela. Então, ó, o gráfico da exponencial é uma curva, né? Uma reta não cresce tanto quanto o gráfico de uma exponencial, e é isso que a gente vai olhar com todos os detalhes agora. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos para a definição de função exponencial. Vamos aqui no quadro mesmo. Olha só. Olha só. A ideia é a seguinte. Vamos pensar que a coisa é assim, ó. F de R chegando em R, tá certo? F de R chegando em R. Pega um valor aqui, ó, x, e associa a imagem dele, que a gente pode chamar de y, ou de f de x igual a elevado a x, sendo que esse a aqui, ó, ele tem que ser estritamente positivo e não pode ser 1. Mas por que não? Por que tem que ser positivo e não pode ser 1? Né? Nós vamos ver no decorrer do que nós estamos fazendo, né? Não pode ser 1, é meio óbvio, né? Olha só. Olha só. Se for 1 elevado a x, não importa quem é o x, vai dar sempre 1. Então não vai dar uma coisa que cresce ou decresce, vai dar a função constante. E a função constante a gente já viu como é o gráfico, né? Por que tem que ser maior que 0? O x, ó, é qualquer número real. Digamos que o a fosse menor que 0, né? Por exemplo, né? O exemplo que a gente viu da função exponencial aí, ó, ela era associada a 2 elevado a x, né? Satisfaz, ó.
A base é 2, é maior que 0 e não é 1. Imagina que a base, em vez de ser 2, fosse menos 2 elevado a x. Que problema traz isso? Aqui, ó, não traz nenhum problema. Mas imagina que eu for achar a imagem do 1. Do meio, aliás. Seria chamar de g, outra função, né? G. Né? F de meio, fácil, ó. 2 elevado a meio. Então, isso aqui dá raiz quadrada de 2, né? Ó? Porque meio é a raiz quadrada. Agora, imagina aqui, ó. Que você for deixar a imagem do meio aqui, ó. Aí já dá problema. Vai ficar menos 2 elevado a meio. Então, isso aqui ficaria raiz quadrada de menos 2, que não é um número real. E nós queremos que o contradomínio, ó, seja só de números reais. Nós não queremos outro tipo de número. Tá certo? Então, é por isso que o A, ó, não pode ser negativo. Porque há a possibilidade do x, como é um número real, ser meio. Ou seja, ser uma raiz com índice aqui par. Aí não vai ter raiz de número negativo. Aí isso dá problema, tá certo? Então, ó, como exemplo de função exponencial, olha aqui, ó. 2 elevado a x, olha aqui outro. G de x igual a, sei lá, 5 elevado a x, né? Outro exemplo. H de x igual a 2 terços elevado a x, tá certo? Sempre satisfaz a base, que é o A, é um número maior que 0, né? E não é o 1. Então, aqui são exemplos de funções exponenciais. Perfeito? Vamos ver aqui, ó. Quem é o domínio? O domínio é fácil, domínios reais. Contradomínio, domínios reais. Agora, quem é a imagem? Ora, a imagem fica fácil, né? Veja bem que a imagem só serão números positivos. Quer ver? Observe. Se a base é um número positivo e você está elevando a um número real qualquer, ó, se esse número real fosse negativo, não teria problema. Digamos assim, ó, imagina que tu vai achar a imagem do menos 1. Então, é 2 elevado a menos 1, e isso aqui é meio, né? Ó, o resultado é positivo. Se fosse menos 2, seria meio ao quadrado e assim por diante. Tá certo? Se fosse 0, 2 elevado a 0 é 1. Perfeito? Então, olha só. Não importa qual é a base. 2, 5, 2 terços, outra base qualquer. O resultado é sempre positivo. Então, na função exponencial, as imagens são todas positivas. Ó. Apesar do contradomínio ser todos os reais, as imagens são sempre positivas. Tá ok? Alguma pergunta até aqui? Tá, então vamos lá. Vamos prosseguir. Então, ó, eu vou fazer um exemplo gráfico aqui de como é uma função exponencial básica, né? Como desse tipo aqui que eu estou fazendo, né? Por exemplo, esboce o gráfico da função fx igual a 2 elevado a x. Olha só. Aí, novamente, como eu disse para vocês, a gente não tem uma técnica de como vai fazer o gráfico. Eu vou lhe dizer como é o gráfico e é isso. A gente só vai estudar uma técnica de como você fazer o gráfico de uma função, é dado uma função qualquer. Você não tem nem ideia de como fazer o gráfico, mas você vai conseguir quando a gente vai ver umas técnicas que utilizam derivada. Aqui não. Por enquanto, vai ser como no ensino médio. Eu vou lhe dizer como é o gráfico. Né? Você dá valores para o x, né? Na tabelinha, né? X e o y, que na verdade é o f de x, que nesse caso é 2 elevado a x. Tá certo? Vou pegar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ah, por que tantos valores? Porque é uma curva. Então, quanto mais valores eu tomar, melhor vai ser o meu desenho, né? Por exemplo, qual a imagem do menos 2? Aí você vai lá calcular. F de menos 2. Então, é 2 elevado ao x. Nosso x agora ó, é menos 2. Então, vai ser o menos faz ir para baixo. Então, é 1 sobre 2 ao quadrado. Então, é 1 sobre 4. Então, a imagem do menos 2, como está ali, ó, é 1 sobre 4. A imagem do menos 1, a gente já fez antes, né? Ó, é menos 1. 2 elevado a menos 1. Isso é 1 sobre 2, né? Ó. O expoente vai aqui, né? Ó.
E troca, só faz jogar para baixo e trocar o sinal do expoente, né? Então é isso. Então é meio. A imagem do zero. Bom, isso aqui é simples. 2 elevado a zero. Já vimos que qualquer real elevado a zero, o resultado é 1, né? A imagem do 1. 2 elevado a 1, que vai dar 2. E a imagem do 2, 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então, ó, é claro que eu tenho a imagem de todos os números, entre menos 2, menos 1, menos 1, 0, de 0 até 1, tem a imagem de todos aqui dentro, todos, né? Só que eu só vou pegar desses aí, ó, porque o meu objetivo é só construir o gráfico, tá certo? Neste momento. Aí eu vou lá, ó. Tá ok? Aí vamos lá tentar fazer o gráfico, tá certo? Aí, olha só. Vamos lá. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos colocar aqui. Ó. Menos 1. Menos 2. É só um esboço, uma ideia, né? Não precisa estar tão preciso. 1 e 2, né? Aí as imagens são, digamos que aqui seja o 1. Melhor, muito grande. Digamos que aqui seja o 1, aqui o 2, aqui o 3 e aqui o 4. Perfeito? Vamos lá. A imagem do 2 é 4, então a imagem do 2, ó, é aqui no 4, né? Certo? A imagem do 1 é 2, x1, y2. Está aqui a imagem do 1. A imagem do 0 é 1, né? A imagem do 0 é 1. A imagem do menos 2 é meio, então a metade de 1. Está aqui, ó. A meio caminho entre o 0 e o 1 é meio, então está aqui a imagem dele. Perfeito? A imagem do menos 2 é 1/4. 1/4 é metade de meio, então mais ou menos aqui, ó. Não vou escrever, que está muito imprensado ali. E fica assim, né? Agora aqui acontece algo interessante, né? Olha só. Deixa eu pegar um pincel que escreva bem para ficar bem direitinho. Então, ó, eu vou pegar só com os pontos por enquanto, né? Então, o gráfico é esse que está aqui em vermelho. Não tem como isso ser reto, né? Porque, ó, não dá para ser uma reta para passar nesses pontos. Não tem como, né? Tá certo? Eu sei que as minhas medidas não estão precisas, mas estão mais ou menos, né? Agora, olha só. O que acontece se eu pego valores ainda mais negativos? Ó? As imagens vão ficando cada vez mais próximas de zero. Mas nunca serão iguais a zero, tá certo? Porque esse negócio nunca dá zero. Então, ó, o gráfico, ele vem assim, ó, bem pertinho do eixo Y, né? Do eixo X, mas sem nunca tocar o eixo X, né? Tá certo? E ele vai só subindo. Né? Aqui, ó, desta forma. Perfeito? Na verdade, é o seguinte. Esse é o gráfico de uma função crescente, né? Ó, essa f aí é crescente. Na verdade, sempre que a base é um número maior que 1, a função é crescente. A ideia vai ser essa, sempre. Sempre que a base é um número maior que 1, a função é dessa forma, ela cresce. Perfeito? Ok? Até aqui alguma pergunta? Acho que a ideia é bastante simples, não tem nada, né? Vamos fazer um outro exemplo. Vamos fazer um aqui, ó, que a base é essa aqui. Vamos fazer um outro, que a base é 1/3. Então, agora não é mais 2 elevado a x, é 1/3 elevado a x. Aí, quais serão as imagens? Tá certo? Aí, veja, olha só, que conforme eu vou diminuindo aqui, ó, o valor daquela função anterior, as imagens vão ficando cada vez menores, né? 4, 2, 1, 0,5.
0,25, ou seja, conforme o x aumenta, a imagem também aumenta, porque a função é crescente, né? Conforme o x diminui, a imagem também diminui. Por quê? Porque a função é crescente. Agora vamos ver o que acontece com 1/3, tá certo? Veja que a base antes era 2, que era um número maior que 1. Agora a base é um número entre 0 e 1. Tá satisfazendo, né? A base tem que ser maior que 0 e não pode ser 1. Então 1/3 satisfaz. Então as imagens aqui vão mudar, né? Tá certo? Vamos fazer essas contas. Então vamos lá. A imagem do menos 2. Então calcular o f de menos 2. Então vai ser 1/3 elevado a menos 2. O que nós dissemos quando for fração? O menos desaparece, basta inverter o numerador e denominador. Vai ficar 3 elevado a 1 ao quadrado. Inverteu, o menos sumiu. 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1, então isso dá 9. Tá certo? F de menos 1. 1/3 elevado a menos 1. Mesma coisa. 3 sobre 1, só que agora elevado a 1. Então isso dá 3. Perfeito? F de 0. 1/3 elevado a 0. 1. A imagem do zero, né, na exponencial, nessa exponencial simples, né? Nessa exponencial simples, é sempre 1. Tá certo? A imagem do 1. Então, agora eu vou mudar aqui para 1. Ora, expoente positivo, não muda nada. Perfeito? Expoente positivo, não muda nada. Isso é igual a 1/3. Se fosse ao quadrado, opa, desculpa, elevado a 1, né? Tá certo? Se fosse agora ao quadrado. Então, ó, como é positivo, é só fazer a conta direto, né? Rapaz, esse pincel tá terrível, mas eu vou usar ele assim mesmo. 1 ao quadrado é 1 e 3 ao quadrado é 9. Então, aqui dá 1/3 e 1/9. Agora, veja que aconteceu exatamente o contrário do de antes, né? 1/3 e 1/9. Conforme o x aumenta, ó, o y, em vez de aumentar, ele diminuiu. Ó. X aumenta e y diminui, é porque a função é decrescente, né? Ou então, x diminui. Quando o x diminui, ó, o y começa a aumentar. Então, isso ocorre porque agora a função é justamente decrescente. Perfeito? Alguma pergunta até aqui? Como é que a gente conseguiu descobrir que ela é decrescente sem fazer esses cálculos? É o que eu lhe falei desde o princípio sobre ser crescente e decrescente. Tá certo? Quando a função é crescente, você observa o x. Se quando o x aumenta, as imagens também aumentam, então ela é decrescente. Ela é crescente, desculpa. Se quando o x diminui, as imagens também diminuem, então ela é decrescente. Ela é crescente também, desculpa de novo. Então é assim, se o que acontece no x também acontece no y, né? Ó, se um cresce, o outro cresce. Se um decresce, o outro decresce, ela é crescente. Perfeito? Agora, se o que acontece é o contrário, né? Por exemplo, aqui, ó. Você vê que aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, o x está aumentando, né? Tá certo? O x está crescendo para cá. Mas no y não, está ao contrário. Está crescendo para cá. Está acontecendo o contrário, está diminuindo. Ó. Conforme o x cresce, o y diminui. Ou, conforme o x diminui, né? Se você olhar para cima, tá certo? O x cresce, o y cresce. Então, como é sempre o contrário, então ela é decrescente. Perfeito? Então, ó, se quando o x cresce, o y também cresce, ou se quando o x decresce, o y também decresce, ela é crescente. Agora, se acontece o contrário, se o x crescer e o y diminuir, aí ela é decrescente. Perfeito? Ou, se o x diminuir e o y crescer, ela continua decrescente. Perfeito? Que é o que eu vou lhe mostrar aqui no gráfico direitinho, né? Deixa eu fazer aqui com outro pincel.
Aqui é o nosso gráfico. Então, 1, 2, 3. 1. Tá. Agora aqui. Digamos que aqui é 9. Se eu dividir em 3 partes mais ou menos iguais, então aqui é 3 e aqui é 6, né? Se eu dividir de novo em 3 partes mais ou menos iguais, então aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. Se eu dividir mais ou menos em 3 partes iguais, mais ou menos aqui é 1/3. Tá certo? Aí, bem pequenininho aqui vai estar um nono, né? Que esse que é a imagem do menos do 2, né? A imagem do 2 é o nono, tá para cá. Deve estar para cá. O nono. A imagem do 1 é 1/3, que é um pouquinho maior. A imagem do 1 não muda, que aqui, ó. A imagem do 0 é 1, não muda, é 1. Tá certo? A imagem do menos 1. A imagem do menos 1 é 3. A imagem do menos 2 é 9. Aí o que você observa aí? Exatamente o que eu havia falado. Conforme o x cresce, o y diminui. Ou você pode olhar ao contrário. Conforme o x decresce, o y aumenta. Tá certo? E o gráfico fica assim, né? Só que esse crescimento e esse decrescimento não é como o que acontece na reta. É um decrescimento, ou um decrescimento muito mais vigoroso, né? Tá certo? O importante aqui é que você veja que a linha do gráfico nunca vai tocar o eixo X. Vai ficar cada vez mais próximo, mas nunca vai tocar. E olha só, nesse caso, F é decrescente. Perfeito? É como eu disse, ó. Você faz o X aumentar e o Y diminui. Ou então, pega ao contrário. Você faz o X diminuir, né? Subindo, ó, mas subindo o Y aumenta. Perfeito? Sempre ocorre o oposto do que ocorre com o X. Isso acontece nas funções decrescentes. Quando ocorre a mesma coisa, né? O fato é o mesmo dos dois lados, então ela é crescente. Perfeito? E o gráfico é assim, ó. Descendo, né? Descendo da esquerda para a direita é decrescente. Subindo da esquerda para a direita é crescente, como a gente viu antes. Na verdade, a regra geral é essa aqui, ó. Se o A estiver entre 0 e 1, F é decrescente. Se o A for maior que 1, F é crescente. É assim que ocorre. Perfeito? Esse é o caso geral das funções exponenciais mais simples, né? Tá ok? Então, ó, quando você tem um fenômeno que cresce demasiadamente, né? Aí o polinômio não é suficiente, o polinômio do primeiro grau, né? A função do primeiro grau. Você precisa da exponencial, né? Isso ocorre com o quê? Né? A gente acabou de ver um exemplo aí de uma lenda, mas isso ocorre na natureza quase sempre, né? Tá certo? Na natureza, tem muitas coisas que crescem muito rápido, né? Por exemplo, você sabe como é que se dá a reprodução das bactérias? Você lembra de biologia? Hã? É exponencial, se não estou enganado. Não, mas como é que é a reprodução? Ah, sim, por divisão. Eu não me recordo o termo Se técnico, divide. se não me engano, é bifurcação, né? Que uma bactéria se divide em Então, duas. Elas se dividem ao meio. Cada uma dá origem a 2 filhas. Entendeu? A bactéria, ela tá lá, né? Ela tá lá direitinho. Aí quando ela chega numa certa idade, daqui a bactéria, né? Núcleo e tal. Quando chega numa certa idade, ela quebra no meio. Aí, ó, ela forma 2 bactérias. Cada bactéria dá origem a 2 bactérias, porque ela divide ao meio. Entendeu? É claro que isso leva um tempo, né? Digamos que leve 5 minutos para uma bactéria se dividir. Tá certo?
Aí tu tem uma cultura que tem, sei lá, 2 bactérias. No instante inicial, 0. Daqui a meia hora, vão ter quantas bactérias? Aí é que entra a função exponencial, né? Tá certo? Porque isso aí, ó, vai ficar assim, ó. Para que no instante inicial ela tenha 2 bactérias, é necessário que a função seja assim, ó. Fx igual a 2 vezes 2 elevado a x. Porque quando o x é 0, aqui dá 1, 1 vezes 2 dá 2. Após 5 minutos, né, ó, a gente sabe que a cada 5 minutos ela dobra, né? Então, após 5 minutos, então aqui tem que ser, não pode ser x, né? Porque tem que dar 4, né? Então, aqui, ó, tem que dar 2, né? Ó. Então, sei lá, deixa eu ver, x menos 4, acho que tem que ser assim, x menos 4. X menos 4, não pode ser x menos 4. Não pode ser x menos 4, porque vai dar errado. A cada 5 minutos... Deixa eu fazer assim. No instante inicial, então vai ficar K vezes A elevado a X. O F de 0 é igual a K vezes A elevado a 0, que dá K, né? E isso é 2. Perfeito? Após 5 minutos, tem que ter 4, né? F de 5 vai dar o quê? Vai dar K vezes A elevado a 5. Tem que dar... Tem que dar 4. Perfeito? Então, vai dar o quê? Vai dar, eu sei que o K é 2, vai dar A elevado a 5 igual a 2, né? Porque o K é 2 para dividir a 2. Então, assim vai ficar ruim. Assim vai ficar ruim. A cada 5 minutos fica ruim. A cada 1 minuto é melhor. Aí depois de 10 minutos, a cada 1 minuto é melhor, porque aí dá certinho a cada minuto. A cada minuto ela dobra. Então aqui vai ficar x mesmo e aqui 2. Vai ficar 2 vezes 2 elevado a x. Pronto. Aí depois de 1 minuto, o que vai acontecer? Vai dar 2 vezes 2 elevado a 1, que vai dar 4. Depois de 10 minutos, vai dar 2 vezes 2 elevado a 10, vai dar 1024, vai ter 2.048 bactérias. Perfeito? Por quê? Porque ela sempre dobra de tamanho, né? O que sempre dobra é esse. O que sempre dobra é esse. Né? E a quantidade de bactérias inicial é isso aqui, ó, 2 bactérias. Perfeito? Então vai ter 2.048 bactérias. Veja que o crescimento é muito grande. Não dá para fazer isso com uma função do primeiro grau. Perfeito? O crescimento da função do primeiro grau não é tão grande assim. Tá ok? Tá? Vamos seguir aqui no nosso slide. Ver o que é que diz. Então, ó, o exemplo da Torre de Hanoi é bom porque cresce muito, né? E lá a função exponencial não é uma exponencial como é que a gente está fazendo, simples. Ela subtrai de 1, né? Mas a gente já vai chegar nesse caso aí, no caso geral da exponencial. Vamos lá. Então, toda a função f de RR que associa a cada x o real a elevado a x com a não nulo e diferente de 1, como a gente acabou de falar, né? Ó, é a função exponencial. Certo? Ó, por que o A não pode ser 0? Já explicamos isso. Por causa do expoente. O expoente pode ser fração com denominador par. Aí, se a base for um número negativo, eu não vou conseguir tirar a raiz com índice par. Perfeito? Por que o A não pode ser 1? De novo, a gente já falou. Porque senão a gente teria a função constante f de x igual a 1. Porque 1 elevado a qualquer expoente sempre daria igual a 1, né? Tá certo? Por que o A não pode ser negativo na função exponencial? Ah, porque não pode ser 0, porque aqui seria tudo 0. Porque não pode ser negativo, eu já falei, achando que era essa daqui, né? Me perdoe. Então, aqui exemplos, ó, de funções exponenciais. A gente só viu casos assim, né? Ó. A gente falta ver esse outro caso, como o caso que a gente viu da Torre de Hanoi, né? Ó.
Aqui, olha só. Aqui é sobre a quantidade de nicotina no pulmão humano, né? Nós temos 6 milhões de mortes por ano por causa do cigarro, né? Tá certo? Tá ok? Por isso que ele é chamado atualmente o mal do século, né? Imagina o seguinte, que 1 miligrama que para cada cigarro, né, o organismo absorve 1 miligrama de nicotina, tá certo? Tá certo? A cada metade de hora, né? Então, a cada meia hora, aliás, a cada metade de 2 horas, então, a cada hora, se é a cada metade de 2 horas, é a cada hora. Cada hora ele absorve 1 miligrama de nicotina. Como é que é a função exponencial que gera esse negócio? Então, vamos lá. Na primeira hora, só tem 1 miligrama de nicotina, né? Após 1 hora, eu vou ter a metade do anterior. E assim por diante, né? Então, o organismo vai absorvendo, né? Aí, como é que é a função que exprime esse negócio aqui? Perfeito? Olha só qual vai ser a função. Olha aí. 2 elevado. Na verdade, é melhor meio elevado a x, né? Porque meio elevado a x fica melhor, né? Já que eu vou dividir por 2, é como multiplicar por meio. Então, é meio elevado a x é melhor, né? Tá certo? Na verdade, é melhor que sim, ó, que fique meio elevado a t sobre 2, né? Eu prefiro meio elevado a t sobre 2, né? Por quê? O que o menos faz? Transforma o 2 em meio. Então, fica meio elevado a t sobre 2 para que o expoente seja um real legal, né? Tá certo? E a gente veja que o crescimento, na verdade, não vai ter crescimento exponencial, vai ter decrescimento exponencial. De acordo com o que a gente viu lá no gráfico, né? De acordo com o que a gente viu lá no gráfico, né? Após 1 hora, metade do anterior. Após 2 horas, metade do anterior. Então, 0,25. Após 3 horas, metade do anterior. 0,125 e assim por diante. Então, ó, é melhor que a base não seja 2, seja meio e o expoente não tenha negativo, né? Ó, que fique assim, ó. Deixa eu lhe mostrar como é que eu prefiro que fique. Eu prefiro que fique assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa. Porque aí você vê que a função é decrescente. Meio. Isso aqui é a mesma coisa. Aqui meio elevado a t sobre 2. Ó. Na verdade, como eu disse, o menos, ó, só inverte a base, né? Ó, fica 1 sobre 2. É melhor que fique assim. Porque lembra que eu falei que quando o x, a base, o a, está entre 0 e 1, a função é decrescente, que é o que ocorre aqui, né? Ó. A função, então, é decrescente, né? Ó. Perfeito? Como a base é 2, ó, aí, ó, o que ele falou lá não tem sentido. Ó. Se ele deixar dessa forma, aquilo que eu disse antes, que a entre 0 e 1 é decrescente e a maior que 1 é crescente, fica meio difícil de ver, né? Ó. Exatamente o que vai ser dito aqui. Ó. Né? Ó. Se o a maior que 1, ela tem que subir. Se o a está entre 0 e 1, ela tem que descer, né? Ó. Então, é por isso que é melhor... Deixa eu voltar. É por isso que é melhor que a base aqui, né, ó, seja meio, porque é um número entre 0 e 1 e caracteriza o gráfico da função decrescente, como é visto aqui. Perfeito? Vamos continuar. Aqui, ó, é o caso mais geral possível da função exponencial. Ó. O B, o A, o W, o Z e o C sempre são constantes, né? Tá certo? Aqui é o caso mais geral das funções exponenciais, né? Ó, a imagem do zero é B mais C, claro. Se isso aqui for zero, vai ser A elevado a menos Z. Não, vai ser não. Só se não tivesse o Z aqui, ó. Isso aqui só é verdade, ó. Suponha que o Z é zero. Aí sim, se o X é zero, A elevado a zero é 1. Então aqui, ó, é o B mais C. Tá certo? É só assim. Porque, na verdade, do jeito que está aqui, ó, aqui o B mais C ocorreria, né? Se houvesse o Z, em Z sobre W. Aí em Z sobre W ocorreria o B mais C, é verdade. Tá certo?
a base entre 0 e 1, a função decrescente. O gráfico aqui está ao contrário, né? A gente sabe que o gráfico não é assim, né? O gráfico tem que ser assim, subindo, né? A concavidade para baixo, tá certo? Tá? Tá ok? Vamos lá. Vocês já viram falar num programa chamado GeoGebra? Alguém já ouviu? Sim, a professora Giane apresentou pra gente umas aulas atrás. Ah, perfeito. Então, Ela disse que eu ia fazer a apresentação também sobre como que você iria utilizar esse programa. tá, eu acho que eu vou fazer isso, talvez não na próxima aula, mas na primeira aula da semana que vem. Não sei se é amanhã, mas provavelmente na primeira aula da semana que vem, eu vou lhe mostrar como é que a gente usa ele. Tá certo? Tá? Na verdade, a primeira aula da semana que vem, a gente vai falar de função trigonométrica, se Deus quiser. Aí eu vou lhe mostrar lá em função trigonométrica e em função logarítmica exponencial, tá certo? Como exemplo. Aí eu vou lhe mostrar como faz qualquer função no GeoGebra, tá ok? Então a gente vai pular essa parte por enquanto. Tá? Isso aqui é o seguinte. A gente ainda não falou de limite. Mas tem um limite que é chamado de limite exponencial fundamental, que é esse aqui, ó. 1 mais x, 1 sobre x quando x tende a zero. Então, eu não vou falar muito disso, porque vocês não têm ideia do que é isso. Mas o importante é que o resultado desse limite é esse número 2,7183. Na verdade, ó, isso aqui é uma dízima não periódica, é um número irracional. E que a gente simboliza pela letra E. Assim como 3,14, a gente simboliza pela letra π. Tá certo? A gente só vai falar disso mais tarde. Ó. Outros exemplos onde se usa exponencial. Quando você vai fazer cálculos financeiros, tipo poupança ou empréstimos. Tá ok? Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que no primeiro mês você deposita R$100. Tá certo? Aí, se o seu rendimento é de 0,005, ou seja, de 0,5%, tá ok? Então, você vai ter os R$100, mais aqui, ó, o que rendeu, né? Que é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é 5%, né? Na verdade, 0,5%, tá ok? Né? Então, é 0,5% de 100. Então, você vai ter o 100 mais esse daqui, ó. Se você colocar o 100 em evidência aqui, ó, você vai ter assim, ó, 100. Ó, na expressão aqui, ó, para obter esse número de baixo, você coloca o 100 em evidência, 100 dividido por 100 é 1. E 100 vezes 0,05 dividido por 100 vai dar mais 0,005. Tá ok? Então, ó, isso ocorre quando você coloca o 100 em evidência. Aqui do lado, ó. 100 dividido por 100 é 1. 100 vezes 0,5 dividido por 100 é só o 0,005. 1 mais 0,005 dá esse. Então, ó, é 100 vezes 1,005 que vai dar 100,005, né? Tá ok? E assim por diante. Agora, o que você tem, ó, é esse valor aqui, né? Ó. Então, vai ser ele mais um novo rendimento. E assim por diante, ó. Quando você faz isso até o fim, ó, a função que você tem é essa, né? 100 vezes 1,005 t menos 1. Onde t menos 1 é a quantidade de meses da aplicação. Perfeito? Né? Na verdade, essa fórmula aqui sai muito mais fácil se você olhar a fórmula do montante lá que você estudou em matemática financeira, eu acredito que no segundo ano do ensino médio. Tá ok? Mas a gente não vai ater a esse tipo de coisa porque o nosso curso não é um curso de matemática financeira, nem de economia, nem de administração, nem contabilidade, de engenharia. Então, a gente só vai usar isso aqui, ó, em locais onde a engenharia pedir. Tá certo? Então, de exponencial por hoje é só, tá ok? De exponencial por hoje é só. Deixa eu só interromper aqui a gravação rapidinho.